Tem outro caminho. Qual o caminho que você pode receber uma boa?
ficar atuando na área, então sim, você vai ficar lá um tempo. Só que assim, não é 3 anos não, você tem que ver no edital da Sociedade Brasileira de Enfermagem quanto tempo você vai estar trabalhando como dermatologista. O que você precisa de assinatura de um diretor do hospital, se você atende, entendeu? E aí você vai comprovar esse tempo de trabalho e vai fazer uma prova. Entendeu? Prova. Aqui na residência você fez o quê? Uma prova, uma entrada. Bem, e aí você cumpre o tempo. A residência é um tempo para preencher, certo? Isso é 3 anos, 3 anos. 3 anos no mês. Se você for grávida, aí você repõe o tempo, mais tempo, certo? Tempo. E tem a prova de tipo. Aí depois da prova de tipo, aí conclui o caminho aqui de novo, certo? Aí você vai ter sua especialidade. Tudo bem? Bom, você já tem que ter isso na sua cabeça. Por quê? Porque olha só, a gente está no mesmo tempo da nossa colega aqui. 2026 vai ser médico, não é? Dá um azar que você não passa na residência. Pode acontecer, não é? Então adiou esse tempo. E aí? Você vai trabalhar, vai ficar em casa, ficar estudando? O que você pensa fazer no passado? Então você vai trabalhar, você vai ficar só estudando? Você vai ter que trabalhar estudar. Acho que poucos aqui vão ter o luxo de ficar continuando só estudando, mas porque você vai trabalhar. Beleza, aí eu quero chegar. Você vai trabalhar no quê? Você não passar. Como médico, vamos contar aqui no clínico geral, certo? Tudo bem? É isso que eu quero falar, você não trabalha com clínico geral. Ou seja, seu sonho, talvez você quer estudar só dermato, não é? Quer olhar só coisa de dermato, seguir alguém no TikTok, que é dermatologista, certo? Só que no meio do caminho aqui não foi. Porque você tem que ser médico e for trabalhar. E aí? Então, esses 6 anos é muito importante, não é? Porque por mais que você vai lá, qual é a opção que a gente vai ter? Como você formar mais médico? Tem? Não tem lá? Tem? É o não dar massa para a família, certo? Só que aí se concorrer nessa vaga. Mas eles vão dar azar de não passar isso aqui, não é? Aí você tem até onde? Trabalho de urgência e emergência. Aí no SUS é o UPA, vou receber um urgência e emergência aí privado. Ele está pronto para trabalhar? Pessoal, você recebeu o seu CRM, ó. Um dia, o outro, aí tem a festa, não tem? Acabou a festa, pegou o seu CRM, não é médico, no dia seguinte. Consegue entender que esse é o dia do outro? Mas aí quando você aprendeu, é antes. Aí você tem que estar todo dia lembrando, né? Dessa aula. De 2 anos, não é? Ou 1 ano e meio. 1 ano e meio? 2 anos e meio. Certo? 2 anos e meio? É isso mesmo? 2 anos e meio para se preparar para fazer a prova de residência. Certo? Você vai estar estudando uma prova. Está estudando para trabalhar na UPA e na UBS. Mas para que isso? Está estudando já aqui. Certo? Então não deixa. Vai chegar no tempo. Aí falta 1 ano. Eu vou fazer curso medicial. Beleza, você vai estudar para quê? 1 ano. A prova. A prova. Cuidado, não seguro. Certo? Porque na UBS você vai lidar com o paciente, você vai lidar com questão de prova. Você está lidando com pessoa. Por que eu falo isso? Porque você tem lá cirurgia, tem estágio prático, não é? Então, você tem que aproveitar tudo isso, que estágio prático. Não. Médico curso, etc. Você vai aprender a parte teórica, que ficou muitas vezes prática. Mas lá você está treinando com uma prova. Pode ser útil, sim, pode, teórico serve para prática. Mas o mais importante é a prática. Do dia para o outro você vai estar lá numa
porta de entrada. Nesse verniz você vai ter um esfaqueado, um baleado, certo? O paciente está infartando, e aí não dá tempo de você ficar olhando muitas vezes no livro ali, né? Você tem que resolver. Então, eu quero que vocês se atentem para esse detalhe, que é o tempo. Então, o que diferencia eu de vocês é o tempo, certo? E qual é o meu tempo? Eu formei muito tempo, fiz residência. Então, a diferença de vocês do meu tempo pode chegar até mim, certo? Está fazendo tempo. De tempo. Então, a gente tem que otimizar um negócio que é precioso, entendeu? Aí, tá. Então, qual que é o meu compromisso com vocês? É apresentar disciplina de cirurgia vascular e voltar os temas durante o semestre, certo? Eu espero concluir todos os temas. E no meio desse caminho tem provas também, certo? Porque eu fico quando a gente estuda, só para se preocupar é com isso. Prova. Certo? Eu estou fazendo prova na medicina. Então faz mais prova, certo? Faz mais que o curso de direito. O direito você vai fazer prova do concurso que você não passou. Mas assim, você forma, faz a graduação, se quiser fazer o OAB, faz, se quiser fazer concurso, faz. Na medicina você tem uma residência, faz outro, faz concurso público. Sim. Faz uma prova. A residência é um concurso público, mas você vai fazer prova para pegar um cargo público. Você só faz prova da pública. E na nossa disciplina vai ser diferente, pelas questões aí das diretrizes, né? Que é dividido em N1 e N2, tá bom? E se quiser vascular, a gente vai estudar o sistema vascular, lógico, arterial, venoso e linfático. Tá? Para a didática, tudo que é N1, o sistema arterial, as doenças arteriais, e N2, vai entrar venosa e linfática, tudo bem? Aí tem umas regularidades para o pé diabético, eu vou colocar na N1 também, a parte arterial. E o trauma vascular entra na N2. Por que o trauma vascular entra na N2? Porque tem que lembrar que pode ter trauma vascular arterial, venoso e linfático. Então, dessa forma fica mais didática, tem uma forma certa para administrar. Então, a gente vai estudar as doenças arteriais. Vai escalar doença arterial do periférico. Nossa, nome grande, né? Você nem imagina o que é. Vai aprender. Vamos arterial aguda, neurismo, vai aprender tudo isso. Ó. E eu vou explicar a doença. Por quê? Você vai entender pessoas, a pessoa vai ter a doença, certo? Só que a pessoa não vai chegar assim, doutor, eu tenho doença arterial na prisão periférica. Ele não vai chegar assim, não. Ele vai chegar com 4 de doença arterial na prisão periférica. Mas algumas doenças, por exemplo, vascular, o paciente já chega com diagnóstico. Por exemplo, lá na insuficiência venosa crônica, tem doença das varizes, certo? Então, muitas vezes o paciente chega assim, tem varizes. Facilitou sua vida, porque se você pensar que o médico tem que dar o diagnóstico, falta o quê? Tratamento, tudo bem? Então, algumas doenças o paciente já até vai falar que tem. E você vai ter que saber o tratamento. Então, a gente vai aprender isso, certo? Bom, então essa cirurgia vascular é o seguinte, com todas as cirurgias, a gente tem que ter uma base boa, certo? Base boa. De quê? Que é a base da medicina? A cabeça de vocês. Esse aqui, né? Se tiver anatomia, tiver biologia, histologia, fisiologia, patologia, e vocês estiverem aqui há pouco tempo, né? Vamos tirar aqui esse mesmo ponto, né? Os 3 primeiros anos, né? No meio da cara, memória fresca, certo? Mas eu não quero anatomia, cabeça, coração, não é isso? Mas o sistema arterial venoso linfático, entende? Mas, professor, eu vou abrir então. Qual livro que você leu de anatomia? Não, carta é fisiologia. Aula gravada do professor tal. Slide, não tem problema. Olha só. Leu o muro, muito bem. Você vai ler o muro agora nesse semestre? Vou mandar você ler o muro. Como é que é dividido o muro lá para a parte vascular? Como é que é dividido? O muro. Você tem um muro? O muro não é um livro de anatomia, mas lá tem anatomia vascular, um todo. Não, é uma parte. É uma parte aonde? Como é que é dividido o muro? Ele é dividido por segmentos, né? Cabeça, pescoço, membros
inferior, tórax, abdômen, membros inferiores. Vai, mais ou menos assim. Isso. Aí em cada sessão vai ter o quê? Aí vai ter músculo, osso, inervação, vascularização, não é? Então, na verdade, você vai ter que ler um capítulo da sessão de cabeça, uma de pescoço, uma de interior. Você vai ler? Não, você fica desesperado, tá certo. Por quê? O que eu estou falando para você? O tempo é precioso. Entendeu? Então, não é para ficar desesperado. O senhor não está utilizando anatomia, não. O que vocês vão fazer? Eu vou já dar uma orientação hoje de como é estudar anatomia. E as outras partes, eu vou colocar aqui quais livros você pode estar lendo ao longo do semestre, tá certo? Porque isso tudo vai ajudar, junto com a semiologia, a sedimentar conhecimento para entrar nas doenças vasculares, certo? Por mais que a gente esteja terminando o módulo, você tem que estar estudando de forma contínua, certo? É nesse momento, não é para estudar depois, professor, eu vou estudar depois que eu formar. Não, você não vai estudar depois que formar vascular nunca. A não ser se for fazer cirurgia vascular. Ou vai estar fazendo prova de residência na cirurgia geral. Certo? Mas você não vai, se você for fazer dermato com a doutora aqui, isso nem no médico curso ensina direito vascular. Então tem que aproveitar agora. Certo? Não é amanhã, assim, 3 anos, não. Aproveita esse semestre, depois nunca mais abre o livro, deixa só anotadinho para a prova. Você vai fazer uma prova que tem vascular, você estuda lá no seu livro, entendeu? Então, perguntar, para que estudar vascular? Certo? Então, por que está estudando vascular? Primeira coisa, o senhor quer passar de ano. Olha, vai fazer, tem prova, certo? Então, olha só. Você vai fazer uma prova aqui, 2024, aí no livro, ó. E aí você vai ter as provas de residência, certo? Prova de residência, Deixa eu fazer uma apresentação aqui. não cai muito. Acho que é só isso aí, 10 slides. A prova de acesso de médicos não cai muito vascular, porque lá vai ter o quê? Pediatria, não é? O pediatria faz algum cursinho, aí pede, geólogo, geral, e preventivo, né? Que é surdo. Aqui cai 20% cai, certo? A cirurgia vascular é uma cirurgia geral. Certo? Então, no máximo, para cair 2, 3 questões de 100. Você vai perder tempo estudando isso? Num concurso, para acertar 3 questões? Nossa, não vou estudar mais. Né? Vai ter no médio curso, um negócio para 3 capítulos. Certo? E tem aula da apostila. Mas na vida prática, vocês vão encontrar essa situação. Entendeu? Então, por isso tem que aproveitar na graduação. Observe só. Se o seu foco é estudar para residência, olha só, o seu objetivo é para residência, nem precisaria estar aqui nessa aula. Ser sincero, seu livro. Seu livro. Mas aí eu preciso de afastar a rua, não adianta. Entendeu? Então você tem que mudar. Professor, mas eu garanto que vou passar para a residência, eu não preciso ficar muito vascular, isso é garantido. Quando você for desse caminho aqui, ó, dá um azar na sua vida, voltar para a parte básica, você vai ter que saber um pouco de vascular. Entendeu? Então por que é importante saber vascular? Porque depois, você sair, você vai atuar, né, se não passar direto na residência com todo isso. Professor, mas eu passei como residência, a doutora aqui é dermatologista, certo? Ela vai viver só o dinheiro da bolsa de residência médica? Não, provavelmente ela vai fazer plantão também. Porque daqui você vai conseguir fugir muito. Certo? Então, é importante estudar as coisas. Na vida prática, vai ser resumir toda essa bagunça é o seguinte, certo? Mas quanto à prova de residência, talvez nesse momento não é tão importante. Tudo bem? Então entenda que quando você for estudar aqui na faculdade, você está no currículo que vai servir na vida médica, certo? Mas pode ser que numa prova que exige, não. Olha a cabeça e pescoço. Não é para contar para a professora. Não é igual vascular, entendeu? Cirurgia pediátrica.
Ah, você já cai pouco, mas por exemplo, você já está na prova de R3, né? Aí já é diferente, aí cai. Mas por que você tem que saber? Senão dentro da prática você vai ver uma doença do processo. Tudo bem? Bom, vai ficar falando muito. Perguntar para o senhor, mas por onde eu vou estudar, né? Por onde? Bom, é vídeo de YouTube? Lindo, você quer assistir vídeo de YouTube? Estudar? Onde você estuda, geralmente? Pega só resumo. Não, dá aula, é um lugar para você estudar. Alguém que gosta de ficar vendo vídeo? Você gosta de pega Medcurso, Medcel, não é? Isso, não tem problema. Mas o que você tem que levar do tempo, certo? Por exemplo, você está vindo aqui na aula, aí você vai assistir mais aula, mais vídeo, né? Talvez é melhor que você compensa ler, tem mais tempo, às vezes vocês têm que otimizar o tempo. Não estou para mim assistir aula, para assistir fazer o que você acha que dá para estudar. Mas o caminho do estudo ele é área, certo? Ele é individual, não adianta você botar ali, formar um exemplo de estudo, então vamos estudar. Você pode discutir caso, mas estudar é algo individual, não é? Você vai fazer uma prova, você vai entender, vai fazer prova individual. Ah, está fazendo com o colega fulano, estudo, certo? Mas é individual, você vai fazer prova de residência, vai ser individual. Vai atender o paciente, você não atende com o colega, né? Certo? Vai atender consultório do colega, não tem particular, não. Só vocês dois atendem dividir, né? É estranho, né? Dois profissionais no mesmo ambiente. Não, mas você vai trabalhar individual. Então você vai ter que ler, sentar na cadeira, certo? Ligar o celular, concentrar. Então, seu conhecimento, você aprende através da leitura. Certo? Leitura, você vai ler, vai aprender. No final, você vai aprender a raciocinar. O professor ele vai falar, ele vai falar no livro, não está lendo livro. Certo? Vou estar lendo. Vou estar explicando a realidade, a prática da cirurgia vascular. Porque vocês não têm ambulatório, né? Não tem ambulatório de cirurgia vascular técnica. Eu vou estar expondo, explicando. E na hora que você lê o livro, no livro está no mundo das ideias, né? Você está fantasiando, você nunca viu o paciente com aneurisma, não sabe, ele está lendo aqui com aneurisma, né? Só é uma forma de tentar apresentar para vocês. Só que onde vocês vão sedimentar conhecimento é no hospital. Por isso que é importante nessa momento de graduação não faltar as práticas que você estiver disponível, entendeu? Tem que ser de boa saúde, vai lá. É mais importante na prática até do que ficar só indo vendo vídeo, aula. É importante aprender com o paciente. Né? O livro está no paciente ali, boa parte. Porque você nunca mais esquece. Não é verdade? Porque assim, ó, a leitura a gente esquece, né? Né? Quando você está lendo ali, você lê um parágrafo, tem hora que você não tem que voltar a ler de novo. Acontece? Alguém que lê, já vai lendo e aprende tudo uma vez. Não, mas você leu hoje e esquece que leu ontem, né? Não é direto assim? Mas isso é todo mundo. Certo? Agora, o meio de não esquecer é no meio prático. Tudo bem? Meio prático. Então, por exemplo, você vê um paciente ictérico, você vê ele amarelinho, você nunca mais esquece que tem um icterista. E quando você vê o outro, você vai entender. Agora, você está lendo o livro todo de icterista amarelo, se você vê o primeiro, você já fica, será que é icterista? Será que não é uma intoxicação de cor? Será que é mesmo? Na dúvida. Então, a prática é fundamental. Infelizmente, não tem a prática de cirurgia vascular. Ou seja, não vai ter ambulatório, você atender o paciente, você sozinho, você ser examinado, praticar semiologia, anamnese, e também não vai ter cirurgia. Porque o objetivo da graduação, nos 6 anos, se você for ler, é o quê? A atenção à saúde, gestão à saúde e educação à saúde. Ou seja, um médico tem que sair atendendo, poder ensinar, pegar junto com a sua equipe, profissional e ser gestor. Sabe isso, certo? Médico, o médico. Então você precisa operar. Entendeu? Isso é bom. Alguém tem avô operado com médico? Não? Avô médico? Pai médico? Alguém que tem pai médico? Seu pai médico? Ele é o quê? Gasto. Gasto clínico ou cirúrgico? Clínico, né? Ele formou muito tempo? 10 anos.
2012. Ah, não, já tem pouco tempo até. Alguém que tem um familiar que formou há uns 20 anos? Tem? Quem que é? Sua mãe formou em quê? Geo, né? Ela falava que você ia na faculdade fazendo bar, tudo. Viu? Já é diferente. Hoje você sair fazendo cesárea, talvez já saiu até fazendo cesárea. Entendeu? Hoje não mais. Esterectomia de fazer, né? Então, olha só, na graduação, imagina a graduação, de fazer cirurgia. Mas o professor tem que cobrar isso na faculdade? Não. Hoje mudou. O médico acha que precisa do médico. Isso aí pode ser nada. Entendeu? Mas observe que no mercado de trabalho a gente tem muitos profissionais o quê? Preparados ainda. Então, pessoal, vocês vão fazer diferença. Isso vai ser o quê? A menos. Porque, por exemplo, a mãe dela também fazer ginecologia, mas ela sabe fazer algo. Então, por isso que é importante o máximo é conhecer, o máximo conhecimento que é agregado durante a graduação desse pouco tempo que tem, importante para você, certo? E a cada etapa que você estiver passando a medicina, estuda mais, porque o doutorando quer ser dermato, então durante a residência, continua mais estudando. Eu não tenho naquele momento, você vou parar de estudar. Por isso, né? Ela não pode ter até o compromisso da gente continuar fazendo educação continuada, né? Vai sempre estudando. Não parar. Então, a leitura, pessoal, eu vejo a grande diferença de vocês aí, nos últimos anos, é a dificuldade com a leitura. Por que eu quase ninguém compra livro, né? Quantos livros você tem que se comprou? Tem. Aqui, quer ver? Eu vou chamar alguém que não tem nenhum livro. Eu nem vou comprar, não tem nada, não. Quase tudo. Certo? Mas muitas vezes você lê em PDF, não é? Isso. Então, o pessoal lê em PDF. Olha, aqui agora na época de vocês conseguem baixar de graça. Certo? Isso é bom. Então, um livro, por exemplo, vascular, eu acho que o 6 vai estar uns 1.800, que é o de cirurgia geral. Está na faixa disso. Então, tem PDF? Tem. Certo? Então, olha só, no mínimo você vai conseguir baixar isso aí. Ah, não consegui baixar, porque você tem? Tem. Você incentiva a pirataria? Como? Pirataria é crime, né? Moralmente o ensino tem que ser compartilhado. Certo? Então, assim, se quiser, eu passo. Tem que compartilhar. A inteligência, a inteligência é muito bom, certo? Fácil, a gente está vendendo. Então, olha só, voltando aqui. Algum professor de área de cirurgia já apresentou isso? Vocês já tiveram área de cirurgia? Não? Então, olha só, mas professor, olha só, qual que é o livro de diferença de cirurgia geral para a prova? Qualquer prova. É isso aqui, ó. Certo? Então, você está no modo de cirurgia, quero baixar o livro. Qual que é o livro que eu vou ler para a cabeça do pescoço? O 6 é um livro diferente para qualquer prova, resistência, prova de concurso. Tá certo? E agora já tem em português, vai sair o seu esse ano, né? Foi, então, no ano passado já está esse ano, certo? Agora na internet vai achar inglês. Certo? Professor, não sei inglês. Tem que estudar. Não, você acha que tem. Olha só, doutor, pergunta bem. Parece óbvio, mas tem que explicar o porquê, tá certo? A gente pode até falar. Você acha que o médico tem que saber inglês? Pergunta você, é subjetivo, né? Você acha? Eu acho que sim. E eu posso colocar uma questão em inglês na prova para você? Posso fazer uma pergunta? Posso? Não. Pode ser. E se eu fizer, você vai reclamar? Você vai reclamar na coordenação? Por que você vai reclamar? Porque eu não posso cobrar inglês, não é? Isso. Agora você já leu sua diretriz? Ou seja, a normativa que permite criar o curso de medicina, você já leu? Então, você vai ler. E lá vai ter o seguinte, o médico tem que dominar, tem que saber a língua franca. Sabe o que é a língua franca? É a língua mais falada. Por exemplo, no business, né, no mercado é o quê? É inglês, né? E na medicina? É inglês também. Então, doutor, está errado, tá? Então você vai ter que estudar inglês. Por quê? Pode ser que tenha uma prova em inglês, está errado? Não, é uma obrigação sua de inglês.
Se um dia for mandar a língua, eles estão lascados. Certo? Porque está lá, a língua franca. Então é bom continuar o inglês ali dominando, né? Até se formar. Vai ter um bom tradutor depois na vida prática. Mas enquanto na graduação, você vai fazer prova, pode cobrar inglês. Tá? Vamos cuidar desse detalhe, viu? Até eu acho que o ENAD, vocês não fazem mais ENAD, né? Faz. O ENAD eu acho que tem questão em inglês, não tem? E eu acho que tinha questões. Libras tem uma questão aí, né? Porque até professor tinha que saber Libras. Porque se tivesse um aluno, tinha que estar conversando. Certo? Ou ter alguém aqui, certo? Para ter um de atendimento ao aluno. Caso não. Mas a língua estrangeira é o inglês, certo? Tem que saber. É o espanhol? Não. Inglês, bem? Não. Tem que estudar, então você vai lá, vai marcar. Não sei nada de inglês, vai aprender o básico de inglês, certo? Não é o momento agora, por exemplo, você está lendo, eu acho assim, estudar conceitos, que é um ensino geral, vou mostrar os capítulos, tem uma parte de vascular, você ficar perdendo tempo no inglês, você tentar conhecer o que primeiro, o português, o básico, né, compreender, está correndo atrás do tempo, não é? Agora, paralelamente, você pode estar fazendo um curso barato de inglês, aprendendo no básico, e depois, os termos médicos, você vai lendo aos pouquinhos, principalmente na área que você fosse se especializar, aí vale a pena, nesse período que vocês estão. Porque se eu tivesse dado aula no primeiro ano, eu poderia estar ensinando isso para você. Mas como está meio atrasado, né? Então, beleza. Então eu não vou cobrar questão em inglês, não. Com certeza. Mas eu poderia cobrar, tá entendendo? Então se o professor quiser isso, fica bravo, porque você não passar vergonha. É porque falar que sabe, né? Beleza? Olha só, então olha só, a referência biográfica para concurso geral, cabeça de pescoço, pré-digestivo, trauma. Tem esse livro aqui, ó, sexto, certo? Está na 21ª edição. Inclusive, como vai se comprar em português, o livro físico? Olha só, esse é esse ano. Provavelmente o ano que vem já vai ter o inglês. Porque demora quase 2 anos para sair o português, entendeu? E o inglês sai quase 4, 5 anos. Está saindo novo, entendeu? Por isso que o inglês no final, se for comprar, melhor comprar, se for comprar físico, espera ser novo, se tiver condição de comprar o português, compra. Certo? Bom, e cirurgia vascular? Porque lá eu vou comprar de três, certo? Então, assim, eu vou comprar na minha prova algumas coisas eu sei, eu vou falar durante as aulas, eu vou qualquer referência. Né, para você lendo tudo. Agora sim, cirurgia vascular. Então, pilar de cirurgia geral. Agora tem livros que são especializados, né? O professor Diogo, já teve o Diogo não. Isso, ele falou qual que é, né? Campbell. Campbell é muito bom, não é difícil de ler inglês, não é, tá? Não é. Mas eu estou com o tradutor. Esses tradutores aí, eles produzem bem, livro, por exemplo, cirurgia geral. A especialidade ainda não fica 100% não, tá? Por exemplo, você pegar o conceito, como for traduzir, tal, mas está evoluindo. Agora, assim, para vascular, diferente da URA, o professor lá recomendou um livro americano. Né? Em português, então, você tem olha só, na vascular já é um pouco diferente aí, porque aqui existem livros americanos, europeus, certo? E a gente tem um livro das escolas brasileiras. Então tem uma do Rio de Janeiro, que é o professor Brito, o meu Carlos José de Brito. É o livro do professor Brito. E aqui a gente tem da Unesp, que é de São Paulo, que é o professor Maffei. Professor Humberto. Tem esses dois livros. Esse ano saiu o livro do professor Maffei, sexta edição. Eu tenho na PDF, vai ter na internet a quinta. Porque saiu agora, entendeu? Está quentinho a sexta. Eu não posso falar se mudou ou não, porque eu não tive acesso ainda. Então eu não comprei. Talvez eu vou baixar. Certo? Porque você tem, muda muito pouco de ano em ano.
Estou comprando quase 2 mil cada livro, né? Estou comprando 2 mil. E o professor, bom, esses 2 livros, também vou estar com aula por onde ler, certo? Qual que é a vantagem dos livros brasileiros? Ele não é traduzido. Então, o autor de cada capítulo é médico, igual você, conforme ele escreve na linguagem mais médica, entendeu? Não é tão difícil, não. Certo? A tradução, muitas vezes, ela é mal. Os livros de fisiologia, anatomia, é que eu traduzi, né? Vocês não acham? Não sei se. Eu ia agora ela deu o Gaico. O Gaico você achava fácil de ler? Né? Porque ele a tradução eles têm que não fazer uma construção do texto aos portugueses. Mas o livro de cirurgia geral aqui no Brasil é muito fácil de ler, é gostoso de ler, certo? É vascular. Mas se você for ler, você vê que é fácil. Parece um manual do SUS, certo? É fácil. Não é SUS. É lógico, alguns capítulos que entram na física, por exemplo, vai ler um livro de ultrassom Doppler. Doppler é velocidade, aí vai entrar na física, certo? Vai de hemodinâmica. Então, o conteúdo é denso, mas aí isso não é difícil. Tá tudo bem? É um livro fácil, certo? Então, são esses 2, tem na internet, então, o professor Mafei, que é um pouco mais antigo, e esse do professor Bico, que é o mais novo, que é a 4ª edição, tem também na internet, que eu baixar, tá? Posso depois passar para vocês, se tiver algum pendrive aí, eu já passo. Mas olha só, não é um livro para vocês comprarem, né? Eu não recomendo vocês comprarem o livro de uma besteira, gastar dinheiro, certo? Troca o celular aqui. Gasta o celular, viajando, entendeu? Pagando mensalidade. Cara. Agora, quer comprar algum livro barato, certo? Porque assim, ó, o professor gosta de ler no papel, grifar, certo? Tem que comprar um livro baratinho de vascular, isso aqui, ó. Manual de Angiologia e Cirurgia Vascular e Endovascular, R$130. Tá? 130, 180. Ele é de 2018, então é meio antigo, né? 2018 é sério. Essa ciência que eu vou rápido. Então vai ter 2 anos, 5 anos, 7 anos, né? Mas assim, ele tem tudo o que você precisa de compreender, de entender de noções básicas de cirurgia vascular, de anatomia, de fisiologia, de imagem, que é dor, angiotoma, é um livro muito bom na graduação. Eu também não tenho PDF, mas se alguém conseguir baixar, certo? É um livro legal de ler, certo? Ele é barato. Acho que é mais barato você comprar ele do que mandar imprimir, tá? Um preço bom, né? Se quiser comprar. Agora, tem um outro livro que quando você formar, trabalhar no PS, porque tem um livro de emergência da USP, né? Urgência e emergência, certo? Ele é muito bom. Aquele livro eu acho que só tem que ter físico, vai formar, certo? Qual livro você recomenda, né? Qual que é a, não é uma heresia falar com a Bíblia, né? Mas assim, o que eu preciso para atender na urgência e emergência? Aquele livro de urgência e emergência da USP. Vocês têm esse livro? Sabe qual que é? É da editora Manora, ela é da USP. Então, são um livro de urgência e emergência. Então, vai ter todas as urgências clínicas, só que não tem a parte cirúrgica tão definida, certo? Algumas coisas. Então, só que esse aqui, ó, é da parte cirúrgica, para vascular. Então, é muito bom esse livro, é brasileiro, né? O resto do Brasil, que faz um fluxograma bem fácil de entender como é atender um aneurisma roto, entendeu? De aorta rota. Isso não tinha nem para clínico, entendeu? O uso geral não sabe o que é fácil, né? Então, são livros, esses 2 livros que você conseguir comentar, tentar esses 2. Barato, entendeu? E bem prático para fazer a posição. Não é para ter dificuldade de entender, preguiça de ler. Esse aí seria o básico de conhecimento vascular. Tudo bem? Agora, por que eu estou falando isso? Que é o básico mesmo. Ah, mas eu tenho 800 páginas no manual. Mas faz ler, entendeu? Coisa rápida. Não é que você vai ler uma vez só. Agora, esses outros livros aqui já são livros mais densos, certo? É para ler só uma vez, agora para aprender e depois. Então, se vier vascular. Então, pode ter o PDF, imprimir os capítulos. Vai ler, vou falar qual tocar. Então é isso. Não precisa comprar, porque cada um desses aí são 2 volumes.
tá? Não é um ponto muscular. Agora, o que acontece? Pelo Campos lá, que na URO é referência, ele é internacional, né, que ele é americano, e cai na prova titular. Agora, na vascular, cirurgia vascular, a gente não usa aqui. Eu não recomendo estar lendo como referência prática, assim, os livros do livro americano. Ele faz nos Estados Unidos. Por exemplo, você vai fazer alguém que vai para os Estados Unidos lá, você mede lá, vai fazer estética. Então, se você for para os Estados Unidos, atuar com médico, aí sim, o telefone. Ele já morreu, certo? Esse médico, aí o pessoal continua escrevendo o livro dele, porque ele é referência mundial, certo? Então, o campo do falo na vascular é o telefone, tudo bem? Só que por que eu falo que não é referência para o Brasil? Aí a gente tem a nossa realidade, né? O Brasil é muito diferente dos Estados Unidos, né? É só inglês, tecnologia, recursos. Então, quando a gente vai ler o recorte vascular, existe uma vasta gama de dispositivos que vai ter no Brasil. E aqui os capítulos são discutidos baseados nesses dispositivos mais modernos. Tá certo? Ele não vai falar muito no básico, certo? O livro tem uma parte que é básica da vascular. A cirurgia vascular, entenda só. Uma coisa é cirurgia, outra coisa seria angiologia. Certo? A parte clínica. O que é a parte básica? Seria anatomia, embriologia, fisiologia, fisiopatologia da aterosclerose, certo? Essas coisas básicas bem bom. Só que quando a gente vai à cirurgia, eles não voltam na parte tradicional da cirurgia vascular, ou seja, os princípios básicos da cirurgia, de como operar aberto, discutir braço quando se corta, basta, não tem isso. Ele fala muito pouco disso, comparando os estudos com técnica moderna e apresenta os dispositivos novos que saíram esse ano, mais ou menos isso. Então, observe que ele é totalmente um livro focado totalmente no cirurgião vascular e endovascular. É uma área de atuação da cirurgia vascular. Então, eu tenho um caso. Está estudando. Agora, qual é a vantagem de você saber desse livro? Vamos supor que você vai fazer algum artigo científico, certo? No final de cada capítulo, geralmente tem um monte de referência biográfica, que ele serve para você ficar buscando também referência para fazer algum trabalho assim. Mas é só para isso. Então, assim, ó, tem na internet, baixar tem, não adianta traduzir e ler, olha, perdi tempo, certo? Eu não sei se tem tempo só para vascular. Certo? Entendeu? Aí, tranquilos. Então eu vou dar os capítulos. Primeira aula que a gente vai ver. Aí, então a gente vai ter um monte de doenças arteriais, certo? Então, quando eu for estudar uma doença arterial oclusiva periférica. Então é uma doença que ocorre em qual sistema vascular? Arterial, venoso ou linfático? Primeira doença aqui, vamos lá, vamos raciocinar o nome. Vamos pensar. Doença arterial oclusiva periférica, certo? Vamos pensar nesse nome. É uma doença que ocorre na artéria ou linfático? Na artéria, vamos pensar na artéria, né? A artéria que ela se cortar, vai sair sangue pulsátil, né? Que leva sangue do coração, uma extremidade. Sangue, aí quando a gente fala na grande circulação, a gente está levando sangue oxigenado para manter a mão percondida. Então, a gente está falando de uma doença arterial periférica, por quê? Estamos falando de extremidade, né? Superior e inferior. Principalmente meio inferior, certo? Oclusiva. Então, foi, certo? Tudo bem? Então, a doença que ocorre a artéria. Bom, vocês estudaram na fisiopatologia um negócio chamado aterosclerose, né? Bom, a aterosclerose nada mais do que é o quê? Vamos levar uma oclusão crônica do quadro, né? Então, a aterosclerose no membro inferior de nome, doença arterial periférica. Vocês sabem que é doença arterial periférica. É a aterosclerose no membro superior. Pode ter membro superior? Pode, né? Que na vascular, a maioria das doenças periférica tem membro inferior, certo? Então o modelo vai ser dos membros inferiores. Bom, aí eu estou falando de aterosclerose. Aterosclerose, é lógico que a aula fala assim, só
coisa bem pincelada de fisiopatologia, não é? Então aí você tem que ter um conhecimento de patologia. Por isso que é importante estar sempre revisando, né? Por exemplo, vou estudar qual artéria que está sem pulso, eu tenho que saber o nome dela. Por isso que é importante a anatomia. Por exemplo, eu pego o braço colega aqui, ó. Qual é o seu nome? Vinícius. Eu pego a faca, certo? Aí eu vou cortar aqui, aí começa a ter um sangramento pulsar. Vou dizer qual artéria? Essa região. É braquial. Então, para isso você tem que saber anatomia, certo? Porque você fala assim, ó, o colega Leandro vai encaminhar um paciente tem uma lesão em qual artéria? Então, aí você vai palpar com isso aqui, ó. Se eu cortei todinho, a artéria vai ter pulso na artéria. Qual artéria que é essa? Não, a medial não vai ter a lunar? Também não, então é provável de não ter o quê? Pulso distal. Aí vem. O que vai acontecer com a mão dele? Se ficar muito tempo, necrose, né? Se não morrer sangrando, então você vai comprimir, né? Comprimir, vai parar de sangrar, vai morrer sangrando, certo? Aí o que vai acontecer com a mão dele se tem pulso, se não chega sangue? O que vai acontecer com a mão? Vai ficar pálido, cianótico, vai ficar gelado ou quente? Ele vai perder os movimentos? Só que antes de perder o movimento vai ter uma parestesia de diminuição da sensibilidade, do ligamento depois, primeiro o ligamento, depois perder a sensibilidade, e vai perder os movimentos. Vai começar a ganhar o músculo, perto, né? E aí vem a sequência desse aí. Então aí que é importante, ó, saber fisiologia, patologia, a semiologia, o palpar pulso, tudo bem. Olha só, só nessa história clínica de lesão vascular, você entra na aula de trauma, no exame físico é possível compreender qual é a artéria que vai ser lesionada, não é? Só com a história da semiologia. Precisou de exame complementar? Precisa de angiotomo para ver a lesão da artéria? Não, eu já consegui prever qual foi o tipo de lesão, certo? Então, a angiotomografia cerebrovascular impedindo ali para ter certeza, pegou ou não, mas já sabe que tem um quadro de lealdade, certo? Olha só, o trauma vascular levou a uma doença, oclusão arterial aguda. O que é oclusão arterial aguda? É o agudo, né? Na artéria ocluída. Mas olha só, eu cortei a artéria toda, seccionou. Mas tem fluxo? Não, você ocluiu a artéria. Então, o trauma é um tipo de oclusão arterial aguda. Entendeu? Então, a gente vai ter aula de oclusão arterial aguda, a gente vai ver trauma também, tá? Aneurisma. Então, pessoal, quando a gente for estudar a parte básica, anatomia, não vai valer um pouco mais, certo? Hoje eu vou dar uma atividade para você, um resuminho de anatomia, você vai tentar preencher a anatomia do corpo todo, certo? Então você vai estudar anatomia hoje. Lógico que nas outras aulas eu vou estar sempre revisando as artérias, né? Mas não vou começar do corpo todo. Quando a gente vai falando da perna, vai passar uma artéria lunar, tipo, a perna, artéria femoral. Só que você vou estar falando os nomes, mas vocês têm que estar se localizando, certo? Bem como da farmacologia, certo? Eu vou falar do anticoagulante, eu não vou dar uma aula de todos os anticoagulantes, vocês vão ter que dar uma linha. É um compromisso de vocês, porque vocês já tiveram essa aula, então aí o compromisso é estudar. Então, por exemplo, nesse módulo aqui de doença arterial eu já coloquei os capítulos. E, por exemplo, professor, eu vou ler quero saber de embriologia e histologia. Eu vou pegar o muro de embriologia? Não vou ler. É muito chato, é horrível. Né? Vocês já leram o livro de embriologia? Leram? É muito ruim, mas eu gosto. Tem que ler. Mas não precisa ler, né? Se quiser ler, para esse semestre, você está lendo. Mas se quiser, no capítulo 3 do livro do professor Brito, tem uma revisão de histologia e embriologia vascular, certo? Na visão do vascular, beleza? Fisiologia, beleza, vai pegar o GAI, que a doutora falou. Fisiologia, tem que separar o seguinte: aqui a gente está focando em doença vascular periférica, né? Não está falando do coração. Quando você pega o GAI tem fisiologia do sistema cardiovascular. Quando é que o sistema cardiovascular fala do coração, do coração, certo? Fala da transmissão elétrica, convertibilidade muscular, fala sobre pressão. Aqui na cirurgia vascular a gente não foca muito nisso, a gente vai focar mais em velocidade, condição e outras coisas, certo?
Aí se quiser algo de fisiologia, que é um capítulo mais denso, mais difícil um pouquinho, certo? O capítulo 4, professor, certo? Patologia. Aqui patologia vai entrar o seguinte, ó. Aterosclerose, um capítulo, formação de aneurisma, certo? O professor precisa de uma leitura isso de uma vez? Eu quero que o senhor... Não, entenda o seguinte, aqui é só uma orientação de estudo. Eu vou conseguir, professor Ford, terminar o semestre sem ler muita coisa? Isso, bom vir na aula, né? Ver o que eu estou mandando de referência, mas isso aqui, ó, é para você ensaiar mais. Lembra da mãe da colega ali, né? Ela saiu bem informada. Aí você tem que analisar todo dia. Você não compara com outro colega. Se eu estou saindo bem, eu vou sair bem informado, é lógico que dá medo, né? Mas tem que saber o seguinte, olha, eu aprendi tudo que dá para aprender em vascular, essas coisas, né? Para melhorar mais. Não é só tirar nota, tá? Porque a nota, a prova que eu avalio, não é se você sabe operar, não é nada disso. É só se você sentou a bundinha e estudou aquilo que eu pedi. É só isso que eu vou fazer a prova, entendeu? É só para ver se você leu e aquilo que eu estou cobrando na prova é importante para a sua detalhe. Minha prova é assim, entendeu? Então eu não vou ficar cobrando nome de detalhe de doença, certo? Nesse momento eu vou cobrar um sinal vital, coisa bem rara, entendeu? Do capítulo, pô, cobrou básico. O objetivo não é reprovar, mas tem que estudar, certo? Então, só, no livro de cirurgia vascular, tem um capítulo de doença arterial periférica, lógico que tem, mas tem um capítulo de aneurisma, de oclusão arterial, tem. Só que é o seguinte, você quer aprofundar no conhecimento, tem que estar revisando essas coisas, certo? Durante a aula eu vou estar falando, tá? Revisar um pouquinho de cada área aí, certo? Então, alguma dúvida, pessoal? Eu sempre falei que essa aulinha é mais para conversar mesmo, certo? É para vocês refletirem aí na vida. Lembra que a vida disse, ó, olha, agora eu vou fazer um exemplo, né, da colega vai fazer dermato. E pensa assim, ó, pode ser que eu não passe. Não dou, porque o doutor sempre vai isso. Vai ter que pensar em todas as possibilidades, viu? Ah, vai aquela casa aí, tem filho, né? Então você tem que estar aproveitando o seu tempo o máximo possível. Eu não estou aqui orientando sobre questão de currículo, melhorar currículo, mas o que eu oriento? São duas coisas diferentes, olha só, duas coisas diferentes. Uma coisa é currículo, certo? Currículo para entrar no emprego, outra coisa é o conhecimento para a vida prática. Por exemplo, pega a colega ali, a mãe da colega sabe fazer cesar, deve saber formar, certo? Mas no currículo, se ela não fizesse nenhuma especialidade, ela ia ser igual a vocês, porque você lembra, não é? Então, existe uma parte que ela é burocrática, né? E legalmente você precisa de alguns certificados. Então, atente no que você pode fazer para melhorar essa parte do currículo, entendeu? Essa parte legal que você precisa, de certificado, diplomas, tudo bem? Então, por exemplo, você vai lá e faz uma pós, aí o outro colega tem residência. Qual que é a diferença? Uma pós-graduação e de uma residência médica, tem diferença? Ou ela faz lá pós em dermato ou a colega faz residência? Tem diferença? Tem. Porque a diferença da pós-graduação hoje, por lei, é que ela não pode falar que é especialista. Ela não vai ter um RQ, um número de especialista, certo? Apesar que o juiz, alguns tribunais, falam assim que não proíbe de colocar no carimbo, certo? Mas ela não pode se intitular, pelo CRM não. Então está numa briga aí, jurídica. Só quem faz residência ou quem faz prova de tipo pode falar que é, por exemplo, dermatologia. Tudo bem? Mas as duas podem estudar. Entendam isso, né? Olha só, conhecimento é uma coisa. Só que quando a gente vai no mercado de trabalho, ele é um pouco mais chato. Ele exige diploma, certificado, né? E aí, no meio médico, diferente de outras áreas, talvez alguém que tem um curso superior de outra área, a especialidade, por exemplo, um advogado, se ele faz pós, ele torna especialista daquilo, ele não tem uma residência. Na medicina é diferente um pouquinho, mas é bem aí. Porque a especialidade só se dá através de residência ou através de um objetivo pela ANB. Sendo que a prova é aplicada por cada sociedade da especialidade. Então, naquele caso, seria a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Certo? Então, atentem para isso. Professor, posso fazer uma pós-graduação agora, médico? Se você não tem graduação, você pode fazer?
Não, por isso chama pós-graduação. Professor, eu já tenho uma graduação, estou fazendo medicina, eu posso fazer uma pós? Pode. Na área médica, aí tem que ver se a faculdade onde você vai fazer tem alguma pós que não faz vista grossa ao seu diploma de médico. Aí você pode entrar ali só pelo diploma, entendeu? Pode acontecer. Por exemplo, fiz pós, você vai lá, alguém que é advogado, é direito. Aí ele quer fazer uma pós na área da saúde. Você viu a universidade ali, fez vista grossa no diploma, você colocou lá. Você pode estar fazendo, entendeu? Aí se é válido ou não é complicado. Mas é possível, né? Tudo bem, né? Então, atente ao currículo. O que você pode fazer durante a graduação? O que você pode fazer, então, com o seu currículo? O que é? Participar de congresso, é importante. Vale muita coisa. Artigo científico vale mais. Você tem que ver nos seus editais o que conta mais no seu currículo. Aproveitar esse momento. Tudo bem? Então, aproveita isso. Então, você quer melhorar o currículo nessa parte. Aí você sai diferente. Então, assim, todo mundo aqui vai sair com um currículo igual a princípio, que é o quê? O diploma lá de médico, certo? Bacharel em medicina. Tá? Só que se o colega tem mais artigo, ele já se destaca mais. Tudo bem? Então, tenta ver lá na sua prova de residência o que eles exigem, o que dá mais ponto para currículo, tá? Isso é uma dica muito legal. Não perca tempo, tá? Não perca tempo. Aproveita aí para se diferenciar. Muito bom, alguma dúvida? Não tranquilo, essa coisa. Então vamos lá. Eu vou dar uma atividade. Vamos ver o que você lembra de anatomia. Aí, professor, não lembro de nada. Aí você vai chegar em casa, você vai ler aqui esse textinho, certo? Tudo bem? E vai lembrar. Não precisa ler um muro. Você que falou do muro, né? Aí não precisa ler. Tudo bem? Então, vai ser, professor, tentei sem nada. Então, vai ler o resumo. Professor, aceitei tudo, leia o resumo. Certo? Aqui é só uma atividade. É pra casa? Não, já pode fazer agora. Pessoal, olha só. Vamos concentrar aqui um pouquinho. Eu não vou cobrar ponto. Eu quero saber, olha só, eu estou avaliando a atenção de vocês. Estou avaliando a concentração e memória. Professor, eu não sei de nada, não tem problema. Certo? Pega o material e vai embora. Não vou discutir isso aqui. Isso é compromisso de vocês saberem. Não sei se vai dar para todo mundo. Tipo aqui tá apontando dinheiro, pô. Na abertura? Na mesa. Carote dentando. Aqui? Não, pô. Isso aqui. Tenta fazer individual, certo? Eu não sei, olha só. Pessoal, só um minutinho, olha só. Você vai tentar fazer o que você sabe, certo? O que você não sabe, para, ponto. Eu não sei, entendeu? Escreve o que você acha, beleza. Aí o que você vai fazer? Você está autoavaliando. Eu não lembro de nada, não estudei. Aí você vai ler o resumo, certo? Leia o resumo aqui na sala de aula, que já é um estudo. Marca no relógio, doutor. Olha só, quer saber quando você lê? Marca no relógio o tempo que você está demorando para ler e compreender. Aproveita para avaliar, você aprender a estudar. Certo? Não sei se tá na outra, então cobrar que você faz. Se tiver em português, eu peguei a tradução direta, tá? Aí eu dei uma. Não, isso aqui, sabe que é óbvio, vai cobrar
Então, ele abriu a torneira, só que ele está apontando. E aí, vai Vocês acham que tem que saber essa anatomia ou não? Importa. Sim. Aí depende, né? Aí você vê a fraqueza, a dificuldade, né? Só. Essa é Aí a outra ascendente. Precisa da imagem colorida. A outra descendente. Aqui é a criança. Tem a radial, a lombar, a braquial. Aqui ó, também. Aí aqui, então a gente vai pôr aqui como uma alta, né? Que é a flexão. Isso aqui tem a outra. Aqui. Você faz isso aqui. Porque tudo pra ter isso, eu tenho muito pouco também. Ah não, é aqui, ó. Tipo aqui é outra. Então essa aqui que é aqui. Entendeu? Assim, né? Daqui pra fora. Nas duas cervicais e duas carótidas. Esquerda e direita. Por isso que eu tô falando que tem duas esquerdas. Tem a cervical e a carótida. Mas ele não anotou, sabe? Exato. Só que ele quer bem no meio. Aqui não sei, não. Não. Eu acho que ele botou aqui como tronco pra você falar. É aqui, ó. Ah, boi? Muito bem. Não, Isso é a carótida. era pra ser aqui, ó. Não, aí é que tá. Tá. Era pra ser aqui o tronco. Só que o tronco pra você falar, que é o que fica aí no cima. Errou. Certeza? Isso é a carótida. É que eu deixei mesmo. Carótida com a mão esquerda no meio. Isso aqui. Então que é o tronco mesmo, né? Eu tava certo. Mano, mas eu vou ter essa coisa. Que beleza. Que desce aqui, ó. Aqui, assim. Pele femoral, né? Que é diferente. É a femoral, com certeza. Tem a radial e a ulnar, são os dois juntos. Aqui, ó. Ó, essa aqui é a radial. E essa aqui é a ulnar. Então que aqui desce como subquadro daqui. Não tá errado aqui. Como que essa coisa tá mudando?
tirar uma foto disso em branco. E tu tá em branco ainda? Tira uma foto em branco, depois a gente pode mostrar que tem em branco também. Muda na artéria, anatomia arterial, primeiro modo. Agora tem que escrever tudo de novo. Aí essa aqui é a pulmonar, que chega. Mano, só tá lindo das vasos que saem, que chegam na metade de um nível. Quem chega a ver, né? Quem chega a ver, eu acabei de falar que eu tô Mas por isso que eu tô falando, pra mim eu cheguei. Aqui é a parte torácica do olho. Aqui é tudo no outro. A verdade. Aí tem outra linha. Mano, me esqueci o nome desse aqui, ó. Irica? Não é Irica? Irica externa, Irica interna. Essa é a Irica externa, essa é a Irica interna. E esse aqui? Não dá de saber. Essa é essa aqui. Essa é a carote interna. Essa é a carote dele. Uma esquerda e essa interna. Eita! Não deixou nem. Mas tem que coisa lá também. Qual é essa? Essa aqui é papel. É a papel, da caralho. Irica interna. Irica, eu te falei que essa externa e essa Irica interna. Então eu tenho quase certeza. Quem que é interna? A interna pra mim é porque a Irica ela é uma artéria grande. Mas qual que é a externa? A externa é essa que tá mais forte. Tá vendo isso aqui, ó? O ídolo. Não tem a pelve, tem a parte líquida, a parte líquida. Eu sei que Hoje faz. vocês aprenderem aí, ó. O que vocês têm que entender parece bobeiro, certo? É você saber qual artéria que é. Porque a partir do momento que você compreende onde está cada coisa, por exemplo, aí o colega vira radiologista. Aí ele vai olhar no angiotomo. A angiotomo na reconstrução 3D, pode fazer um angiotomo do membro superior e reconstruir. Aí vai ver a imagem. A artéria braquial vai estar passando do mesmo jeito. Aí, por exemplo, ele não vê contraste na artéria braquial, ele já sabe que aquela artéria está ocluída, que é a artéria braquial. Porque não vai ter nome. Por isso tem que saber o que é. Porque se ele for dar o laudo, ele tem que saber o que está vendo. Então, por isso que é importante a anatomia. Então, não é só para operar, por exemplo, o colega que vai ser ortopedista. Não é? Por exemplo,
Aí ele fratura um número, paciente. Aí ele tem uma oclusão da artéria braquial. Ele tem que saber qual que é o nome da artéria. Certo? Tem que ter noção. Vai operar, tem que ter noção da anatomia. A anatomia não é importante só para a prova lá no primeiro ano. E essa anatomia é básica, né? Você precisa saber. Certo? Vai fazer uma prova de residência, tem que saber o básico. Vai cair no neurotomo lá e aí? Não, não é essa, mas nada de radial dedinho, né? Dedão é radial. E a no meio? Não. Nossa, não dá pra saber nem onde tá. Pois é. Aqui é para palpite que ela Nossa, passa essa aqui é axilar. tudo que tiver atrás, eu vou Eu já ia falar A isso. subclávia vira axilar. aqui. Aqui é axilar. E essa aqui que é a braquial. É, bota no outro lado. Esse aqui é a profunda. É que tá ruim desse aqui, essa é um pouco superficial. É que a profunda tá aqui, é tão ruim para ver porque não tá vermelho. Aqui, ó, essa aqui é a ilíaca interna. Olha. Que ela tá pegando aqui, ó, amarrando pra dentro. E a grandona é a ilíaca externa. Então, foi o que eu falei, burro. Calma aí. A ilíaca externa é essa aqui, ó. Essa aqui. Aham. E a Esse interna que é essa aqui, ó. Certo, pessoal? Tá liberado, viu, por hoje.